Pessoal, vamos lá para um novo método de integração, que é o método de integração por partes. O método de integração por partes, ele tem como objetivo, né, a gente sair de uma integral um pouco mais complicada e ir para uma integral um pouco mais simples. Geralmente o que a gente tem multiplicação de funções nele. Pode ser que aconteça de não ter, mas geralmente tem aí multiplicação de funções ou divisão de funções, enfim. E aí nós usamos essa fórmula aqui, integral de UdV igual a U vezes V menos VdU. Então, a gente vai também fazer mudanças de variáveis aqui, certo? Só que agora nós vamos ter duas variáveis, a U e a V aqui. E só para lembrá-los que essa fórmula da integração por partes também está na nossa listinha, no nosso formulário de integração, tá bom? Então, a mesma fórmula que eu estou usando aqui como base, ela está na lista, né, no formulário de integração que nós usaremos, tá bom? Então, o método de integração por partes, ele tem como primeiro passo a gente escolher um pedaço ou a função completa sendo u e o restante junto com dx ser dv, certo? Para escolher esse u, eu apresentei para vocês, né, uma regrinha que vale para a maioria das vezes que a gente usa, que é a regrinha do Liat, né? Essa regrinha aqui é a regrinha que nos ajuda a lembrar e nos ajuda a verificar da melhor forma qual vai ser a escolha desse U aqui, tá bom? Então, eu já vou fazer o método, né? Eu já vou fazer um método da integração por partes, já com um exemplo para mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa, primeiro passo, é a gente escolher um pedaço, né, da função aqui para ser u e o restante junto com o dx para ser dv. E para isso, a gente tem que olhar para essas funções que estão se multiplicando aqui e saber identificá-las, saber classificar que formato ela tem, né? Qual é o tipo de função que ela é, né? Por quê? Por causa da regra do Liat. A regra do Liat, ela nos ajuda a olhar para essas funções aqui e ver qual delas é melhor que seja escolhida como U, tá bom? O Liat, ele, na verdade, né, ele tá fazendo um resumo de funções aqui, né? Primeiro, o L significa log, né? Então, funções logarítmicas. Se a gente tiver uma função logarítmica sendo integrada aqui, ela, por prioridade, deve ser escolhida como U, né? Depois, inversas trigonométricas. Então, se não tem nenhum log, a gente precisa ver alguma inversa trigonométrica, arcseno, arquicosseno, enfim, assim por diante. Se não tem nem log nem inversa trigonométrica, a gente vê se tem algébricas. A gente também chama de polinomiais nesse caso, né? Então, y igual a x, y igual a x quadrado, x ao cubo, todas as polinomiais, né? X elevado a um n, x elevado a um grau, são chamadas de algébricas nesse caso aqui. Depois nós temos as trigonométricas, que é seno, cosseno, tangente, né? Então, as trigonométricas padrões. E o E do Liat é as exponenciais, que é número elevado a x, ou o E, né? Elevado a x é a exponencial. Lembrando que esse A aqui precisa ser maior que zero e diferente de 1, tá? Então, nós temos essas... e o log aqui, ele pode ser tanto o log de x, como ele também pode ser o ln de x, né? O ln é o log na base e, né? Então, aqui a gente tem que olhar para essa integral de x vezes e elevado a x dx e escolher que pedaço a gente vai chamar de u e que pedaço a gente vai chamar de dv junto com o dx, né? E aí, a gente olha aqui, ó, a gente tem x e e elevado a x. Logo, a gente não tem log e não tem inversa trigonométrica. Nós temos x como sendo a algébrica. E nós temos e elevado a x sendo a exponencial. Aqui, na prioridade, a algébrica vem antes de exponencial, então x a gente vai chamar de u e elevado a x dx a gente vai chamar de dv,
certo? Por quê, né? Porque agora a gente colocou essa integral aqui no formato de integral de u dv, que é o começo da nossa regrinha aqui, ó, integral de u e tudo isso aqui virou dv, né? Então, a gente conseguiu encaixar essa nossa integral nesse formato UDV. Logo, a gente pode usar essa fórmula para resolver a nossa integral, tá? Segundo passo, depois que a gente definiu quem é U e quem é dV, e aí nós utilizamos a regra do Liat para nos orientar, então derivar o U aqui para descobrir quem é du, certo? Para isso, a gente vai usar a notação de du dx. Então, desse lado aqui, a gente está falando, ó, a derivada de u é du dx. E a derivada de x? A derivada de x, né, você, por tabela, né, você pode ou encontrar nessa nossa tabela aqui, a gente nem tem, né, a gente tem a função y igual a kx, né, e aí o nosso k aqui vale 1x, 1 vezes x, e aí a gente tem que é só o k, que é só 1, né? Mas por padrão, a gente já padronizou aqui que a derivada de x é 1 para nós aqui, né? Então, derivada de du dx aqui igual a 1, a gente passa o dx para lá multiplicando esse 1, né? Passa, você já entender que é uma expressão, né? Não literalmente que a gente está passando, né? Mas é uma expressão para a gente ter aqui o valor de du que a gente precisa. E aí, 1 vezes dx é o próprio dx, né? Então, du vale dx aqui pra gente, tá? Esse é o segundo passo, a gente precisa encontrar quanto vale du, e aí a gente deriva essa parte aqui de cima. Terceiro passo é a gente encontrar quanto vale v. E para encontrar quanto vale v, a gente vai pegar essa equação aqui, ó, de dv igual a e elevado a x dx e vai integrar os dois lados dela, certo? Integral de dv é a mesma coisa que integral de dx, né? Que é v. Integral de dx é x, integral de dv é v. E é isso que a gente quer encontrar no terceiro passo, o valor de v. E a integral de e elevado a x? A integral de e elevado a x é e elevado a x mais a constante. Aqui nós estamos fazendo um exemplo de integral indefinida, mas vou colocar a constante só no final para a gente não se perder aqui, tá bom? Então, v vale e elevado a x aqui, certo? Quarto passo da nossa regra, do nosso método aqui, é a gente aplicar a regra aqui, ó. Então, o quarto passo, a gente tinha aqui o dv, ou seja, a gente tinha x e elevado a x dx. E agora, o que a gente vai fazer é aplicar a regra. Então, ó, a regra é u dv é igual a u vezes o v menos a integral de v du. Então, a gente vai vir aqui no nosso quadro de informações e procurar quem vale o x, 1x, que é x, vezes quem vale v, e elevado a x, menos a integral, quem vale v, e elevado a x, e quem vale du, dx. O nosso objetivo aqui é que essa integral aqui seja mais simples de ser resolvida do que x elevado a x, certo? E elevado a x dx, a gente tem uma integral imediata, certo? Que é o e elevado a x, que dá o próprio e elevado a x aqui, certo? Essa integral aqui, ela pode dar uma integral imediata, como deu nesse exemplo, ela pode dar uma integral onde a gente tem que resolver um método da substituição, ou também a gente pode chegar numa outra integral por partes, né? A gente ter que resolver por partes aqui de novo. Nesse nosso caso aqui, deu uma integral imediata, certo? Então, aqui o quinto passo é a gente resolver essa última integral aqui, né? Então, aqui, resultado final, x vezes e elevado a x menos e
e elevado a x mais a constante. E a gente finaliza por aqui, porque a nossa integral é indefinida, né? Ele pediu para calcular só a integral desses dois carinhas aqui, né? Do x vezes e elevado a x dx. Como eles estavam se multiplicando, a gente precisou usar, então, o método da integração por partes. E aqui nós fizemos, então, os passos para resolver dessa forma a integral, beleza?